Muito bem, 9h24, segunda-feira é dia de Pensa Rotina com o professor e sociólogo Marcelo Seráfico, e o tema de hoje é a cultura e política, partindo aí do filme Ainda Estou Aqui. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Band News Difusora. Bom dia, Ricardo, bom dia, Jenny, ouvintes, é uma alegria estar aqui com vocês. Professor, agora um filme muito importante, inclusive tive a oportunidade de assistir ontem, né? Quais reflexões que esse filme traz para a atualidade, nesse contexto político, inclusive, né, professor? Ô, Ricardo, veja só, eu também tive, finalmente, né, a possibilidade de assistir com minha filha, Nicole, o filme ontem. E é óbvio que ele tem uma conotação histórica, né? Um filme baseado no livro escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado Rubens Paiva e de Eunice, né? E o filme é a história da vida, né? De um período da vida dessa família antes e depois dos atos da ditadura militar, né? Que culminaram, nesse caso específico, com o assassinato de Rubens Paiva, né? E um assassinato motivado pela tortura, e a tortura motivada pela repressão a toda e qualquer forma de tentativa de colaborar com pessoas que lutavam contra a ditadura, isto é, com pessoas que eram a favor da democracia. Então, o filme, ao mesmo tempo em que nos remete àquele período do final dos anos 60, início dos anos 70, ele nos leva, eu acho que irremediavelmente, a uma reflexão sobre o nosso presente, né? Quer dizer, nesse caso, o filme como uma realização cultural importante, não é, de um dos maiores diretores de cinema brasileiros, que é o Walter Salles Júnior, né, com a participação de atores extraordinários como Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, nos revela, quer dizer, esse bem cultural, digamos assim, nos ajuda a fazer uma reflexão sobre o passado do Brasil, mas uma reflexão contextualizada no momento da história do país em que nós estamos tomando conhecimento de uma tentativa de reviver aquele tempo que tanta dor, tanto infortúnio causou ao Brasil, ao país, mas a famílias, né? Quer dizer, a imposição de um estado de exceção, de um estado em que os direitos são suspensos, negados, e em que há um pequeno número de pessoas que determina tudo que deve e pode acontecer no país, de acordo com determinados interesses também de segmentos empresariais, financeiros, agropecuários, né? E que se impõe sobre o conjunto do resto da sociedade através da violência. Então, uma importância do filme, eu diria, que é de natureza estética, como uma expressão artística, não é, de determinadas relações sociais que se deram no passado e que avançam até hoje, porque boa parte da família permanece viva, claro, não é? Mas também ele tem outras dimensões para além da estética. Outra é histórica, né, que nos faz ver como a ditadura provocou sofrimento, provocou injustiça, provocou dor, provocou mortes, não é? Durante o período em que vicejou, e há, evidentemente, um conteúdo político, e esse precisa ser sempre contextualizado, porque diz respeito ao modo como nós compreendemos e como nós queremos também que se organize a nossa sociedade, que se organize politicamente a nossa sociedade. O filme nos faz pensar, a partir da história dessa família, né,
na natureza de regimes ditatoriais do ponto de vista de quem não compartilha dos ideais dos ditadores, né? Nesse caso específico, quem defende a democracia, né? Mesmo que seja uma democracia cheia de restrições, como é a nossa, né? Em várias oportunidades aqui nós já conversamos, tentando acentuar o fato de que essas restrições que a democracia brasileira vive, que tem a ver fundamentalmente com a garantia e com a consecução de vários direitos sociais, saúde, educação, renda, emprego, etc., não deve nos levar, ao invés da luta pela consecução desses direitos, a luta pela derrubada da democracia institucional que nós temos. Quer dizer, a ideia é avançar e não retroceder. E o que nós vimos no período dos governos, particularmente do governo de Jair Messias Bolsonaro, mas é possível dizer que isso tem um momento muito importante no golpe contra a presidente Dilma. O que nós assistimos é uma tentativa sistemática de subtrair poder daquelas instâncias também democraticamente eleitas, não é? Ou que fazem parte do Estado Democrático de Direito. Ou nem subtrair poder, mas de conformar essas instâncias, eu estou falando especificamente do poder legislativo, né? Em limites de ação que tem a ver com o avanço da negação dos direitos, com a subtração de direitos da maioria da população. Então, o processo que está em curso de investigação, quer dizer, a investigação já se encerrou, agora o indiciamento é que deve ou não ser acatado pela Procuradoria-Geral da República, pelo que já se sabe, demonstra que o golpe vem sendo arquitetado quase que desde o primeiro dia do governo anterior. O golpe envolvia forças armadas, órgãos de inteligência do governo e planos que chegavam do assassinato de presidente, vice-presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal até a criação de todo um sistema jurídico que seria liderado por duas pessoas. Isso significa uma alta concentração de poder, com decisões criminosas, porque, veja, as Forças Armadas não devem nunca ser mobilizadas contra parte da população brasileira. As Forças Armadas têm um papel de proteger o país em conflitos contra outros países. Mas nesse caso específico é como se nós tivéssemos forças armadas cujo grande inimigo fosse o próprio povo. Em muitos casos é possível falar assim também acerca das polícias. A polícia militar, polícia civil, parece que em vários casos em que a violência se impõe e não a lei, que esses órgãos de repressão de repressão e de defesa, guardam em si ainda muito do que foi a experiência da ditadura militar de 64. E em todo momento que podem, revivem, e não apenas revivem, intensificam essa violência. Então, note, o filme deveria levar a todos nós, né, todas as pessoas que se dizem patriotas, ou que têm apreço pela democracia, ou que têm compromissos, não é, com a melhoria das condições de vida do conjunto da sociedade, deveria assistir esse filme para ter uma ideia do que é uma experiência ditatorial, particularmente aquelas pessoas que não eram vivas, não é, nesse período, porque isso pode nos ajudar a refletir de maneira um pouco mais rigorosa sobre as implicações de uma ditadura, e particularmente de uma ditadura militar. Então, foi, digamos, para mim foi comovente, né, assistir ao filme. Espero que ele tenha sucesso nas premiações, mas as premiações dizem pouco, não é, quando o filme tem um impacto maior ou expressivo naquelas pessoas que vão assisti-lo.
E eu fiquei muito comovido e feliz que a cinematografia brasileira, né, venha, o que já é uma tradição, né, se dedicando à reconstrução dessa história, né, a revelação de aspectos dessa história que muitas vezes são, digamos, obliterados por conta do interesse daqueles que patrocinaram a ditadura, né, daqueles que têm compromissos com ditaduras e com autoritarismo, que são os mesmos que não querem a Comissão da Verdade, que acham, têm a audácia, né, de propor imagens como aquela de que quem procura osso é cachorro, para falar da busca por aquelas pessoas que foram assassinadas pelo Estado brasileiro, pelas Forças Armadas brasileiras, em nome de interesses escusos, interesses vinculados a grupos econômicos, vinculados a compromissos internacionais assumidos pelos próprios militares e por esses grupos econômicos, né, e procuram não permitir que os brasileiros, nossas crianças, adolescentes, conheçam sua própria história. Né? São os mesmos que negam racismo, são os mesmos que negam os preconceitos relativos à mulher, aos LGBTQIA+, e são os mesmos, no final das contas, que negam que a condição da classe trabalhadora no Brasil permanece, em boa medida, muito precária, a maior parte dos trabalhadores, por conta do reiterado controle que eles mesmos mantêm sobre várias relações econômicas e políticas no país. Então, acho que o filme ajuda a gente a pensar na nossa realidade presente, ainda que ele se concentre em mostrar, digamos, esses dois momentos da vida de uma família, de quem foi roubado um pai, que é o momento em que a família tem a possibilidade de viver, né, todas as alegrias e tristezas que uma família tem, para um outro momento que é um momento sombrio, em que essa família não sabe, passa anos, mais de 20 anos, para descobrir o paradeiro do pai. Mas tem uma outra mensagem importante, da firmeza, da integridade, da dignidade com que Eunice, viúva de Rubens Paiva, enfrentou a situação e transformou essa situação no motivo de luta pelos direitos dos povos indígenas, né? Portanto, pelos direitos daqueles que vêm experimentando esse tipo de violência desde o primeiro momento em que os conquistadores chegaram a esse território que passou a se chamar Brasil. Então, uma história sobre vários aspectos, belíssima, emblemática, né? E eu espero que todos tenham a oportunidade de assistir e principalmente de refletir. Professor Marcelo Seráfico, professor, inclusive, quando eu fui assistir o filme, né, não tem como não se emocionar, né, com a história, você se coloca no lugar também dos personagens, há ali também momentos de violência, né, física, mas o que mais me marcou ali, assistindo o filme, foi a violência psicológica, né, de você não saber onde está o pai da família, o esposo, o deputado, e também algo que eu fiquei bastante reflexivo, e é alguma coisa que às vezes o senso comum acaba colocando, né, que quem foi atingido pela ditadura, pelo regime, foi quem se envolveu na luta armada. E aí esse filme joga isso muito pelo contrário, né? Rubens Paiva não era envolvido na luta armada, o que ele fazia ali, dentro da sua condição política, com outros atores também, era tentar intermediar, né, as cartas, né, e levar algum acalento para colegas e amigos que estavam em outros países por conta do regime militar, né? Exatamente, Ricardo. Note, uma outra coisa importante a ser dita sobre o golpe militar é que ele, do ponto de vista não apenas da política, mas da cultura, não apenas do ponto de vista da economia, mas da cultura, liquidou com a ascensão de um movimento popular importantíssimo
dentro do país que tinha a ver com o surgimento de novas lideranças políticas, com uma discussão excepcional sobre as raízes do Brasil, né? É uma espécie de redescobrimento do Brasil pelos próprios brasileiros através da música, do teatro, do cinema. Quer dizer, naquele momento nós temos emergindo o cinema novo, aquilo que a gente passou a chamar de música popular brasileira, o teatro de rua, o Teatro União, os estudantes se mobilizando. Quer dizer, o golpe militar foi uma espécie de repressão dura num Brasil que nascia. E uma repressão para evitar, precisamente, que esse país, que sempre teve um projeto de nação, abdicasse desse projeto e aderisse de forma absolutamente subordinada aos interesses da nação que então era predominante, que é os Estados Unidos da América do Norte, né? Quando você fala da emoção de ver isso e dos argumentos mentirosos, né, utilizados para justificar a violência, né, associando a todos os militantes que eram contrários à ditadura a pecha de terroristas, né? Essa é uma forma de, primeiro, negar a história, porque os atos e as organizações que partiram para a luta armada, seja urbana, seja no campo, o fizeram porque percebiam que não seria possível fazer o que a própria ditadura, quando instalada, disse que faria, que era democratizar o país. Quer dizer, ninguém democratiza o país impondo ditadura. Na verdade, você democratiza o país ampliando o acesso a direitos, dentre os quais o do voto, da participação em organização política. É isso que envolve a democratização de um país, né? E foi precisamente isso que foi negado durante 21 anos. Então, o filme também nos leva a essa reflexão, que você bem aponta, né? Quer dizer, sobre quais são alguns dos argumentos que não se sustentam do ponto de vista histórico, né? Mas que são mobilizados, e hoje isso é muito comum, né? Como isso aqui se chamou de narrativas, né? Essa ideia de que cada um vê o mundo à sua própria maneira e o mundo é aquilo que eu quero que ele seja. É quase um solipsismo, né? Parece que o mundo é só o que eu vejo, o que reforça problemas de várias ordens, como os da educação, por exemplo, né? A aversão dessas pessoas de extrema-direita e que são a favor de golpe, de autoritarismo, a toda forma de educação, de crítica, né, de ilustração, é sintomática de uma enorme dificuldade de lidar com o aprofundamento do conhecimento, né? Basta, para boa parte dessas pessoas, um conhecimento superficial e imediato sobre tudo que se possa querer. Quer dizer, basta um Google para resolver um problema. E as coisas não são assim, né? Então isso nos leva a várias, né, reflexões, né? Os personagens trazem em vários momentos essas questões, né? Você vê a Eunice preocupada com a escolha da faculdade da filha por conta de um contexto de repressão. Então, eu acho que há muito conteúdo no filme, né? E eu espero que ele seja muito assistido nas escolas, nas universidades, né? nas igrejas, nas comunidades de bairro, para que a gente tenha condições de fazer um debate bastante amplo e esclarecedor no momento do país em que a gente precisa muito, né, de conhecimento para que a gente possa fazer escolhas mais bem fundamentadas, racionais e não definidas por critérios que às vezes são inconfessáveis. É isso, professor, até porque não existe futuro sem conhecer o passado, para não repeti-lo, inclusive, né? Dica, então, do professor Marcelo Seráfico para você, ouvinte da Band News, assistir Ainda Estou Aqui, filme que está em cartaz aí, pelo bom tom da própria película, do filme muito bem feito e também, principalmente, pela história. Obrigado, professor, um forte abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Ricardo, Gênio, ouvinte. Aliás, eu queria só, para concluir, dar os parabéns ao Rafael, né? E a todos os botafoguenses pela belíssima vitória, né? Ano passado fomos nós, do Fluminense, que conseguimos, e hoje estamos torcendo para não cair para a segundona.
Mas parabéns para os botafoguenses. Que vida, né, professor? Um dia na Libertadores, outro dia correndo da Série B, né? Pois é, para ver que ninguém fica em cima o tempo todo. É isso. Um abraço. Abraço, professor. Esse filme, Ricardo, ele está variando ali entre o primeiro e o segundo em bilheteria desde a pandemia, tá? Pós-pandemia, filme brasileiro que está liderando ali cartaz na bilheteria nacional, na liderança de bilheteria nacional, é o filme Ainda Estou Aqui. Importante reflexão do professor, principalmente nessa questão que você levantou de respostas. Imagina, você tem a casa invadida, sem saber o que está acontecendo, o porquê que estão invadindo a sua casa, né? Leva você presa com a sua filha, enfim. São respostas que algumas famílias do período da ditadura nunca vão ter ou nunca conseguiram ter até agora, né, Ricardo? Então, excessos, a gente não pode negar, excessos cometidos naquela ocasião, naquela época. Lógico, era uma situação completamente diferente do que a gente vive hoje, né? Aliás, se você for considerar alguns casos na periferia, se assemelham, né, a esse tipo de situação. Mas, enfim, é um filme que traz uma reflexão muito importante e que, como bem trouxe o professor aí, pode trazer um debate muito importante e necessário. E um filme bom, olha, um filme bom, bem feito, a fotografia é excelente, a roupa dos personagens, um cuidado assim também com as vias, com os automóveis que passavam. Olha, gente, é uma riqueza, um texto bom, uma referência boa, vale muito. Agora, vendo o filme, eu lembrei muito da história do Amazonino Mendes, né? Que na época da ditadura chegou a ser militante do PCB, né? Chegou a ser preso, detido. Tem até um livro muito interessante, caso você ouvinte queira ler, Crônicas e Relatos da Ditadura Militar no Amazonas, do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo era amigo de amazonino e aí nesse livro traz algumas histórias do período da ditadura militar, como é que essas pessoas que se colocavam, né, de certa maneira contra o regime, enfrentavam e também até sofreram algumas torturas. Vale a leitura também para a gente situar também na história o nosso estado, né, como é que se comportou nesse momento. Para cá não teve tanta questão assim de ser... Aqui não quero falar esse termo, mas aqui foi mais brando em comparação a São Paulo e Rio de Janeiro, mas teve muitos casos que valem ser lembrados e destacados. E apesar de tudo, Ricardo, apesar dos excessos, a gente não pode deixar de dizer que as Forças Armadas têm profissionais bons, claro. Sim. A Polícia Militar, a Polícia Civil tem profissionais bons, sim. Como qualquer lugar tem profissionais bons, profissionais ruins, profissionais que cometem excessos, sim, profissionais que são bons, que dedicam a sua vida para salvar pessoas, tá? Então é importante que a gente sempre destacar aqui para não incorrer ali em injustiça com aqueles que fazem o seu trabalho corretamente. (9h48), vamos para a segunda